E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje nós estamos no Voyage 2021 1.6 e eu quero falar um pouco da minha experiência com esse carro, a grata surpresa que eu tive com o motor dele, que é um motor, digamos que até injustiçado, por ter poucos cavalos, né? Um motor que na gasolina tem 101 cavalos e no etanol tem 104 cavalos, mas, como eu disse, é uma grata surpresa esse carro. Bom, eu adoraria filmar o carro pelo lado de fora, mostrar os detalhes. É um carro que ele é completo para a configuração dele. Hoje o Voyage ele tem três configurações de motor. Ele é versão única com opcionais. Então você tem o motor 1.0, 1.6 8 válvulas, que é para o câmbio manual, e tem 1.6 16 válvulas, que é exclusivo para o câmbio automático. Mas vamos lá. Esse aqui é o pacote completo do motor 1.6 8 válvulas, câmbio manual. Esse carro ele é na cor cinza, eu não estou lembrado do nome da cor. Como eu disse, eu não vou filmar pelo lado de fora porque tem plateia, né? Tem os vizinhos da frente, né, que moram em primeiro andar e tal. E aí eles ficam na varanda e tal. E quando a pessoa está filmando pelo lado de fora do carro, aí ficam olhando, observando, aí a pessoa fica meio sem graça, né? É um negócio meio de doido, né? Você conversar com ninguém, né? Assim, naquele momento, mesmo sabendo que a informação está sendo passada para vocês que estão assistindo o vídeo. Bom, antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, tem o nosso Instagram também, canal Moronati. Lá você pode fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei de explicar, né? Deixem seu feedback, sempre com respeito, né, nos comentários, não só a mim, mas também a quem comentar, beleza? Bora lá. Eu fiz uma listinha que realmente eu não queria deixar de falar nada desse carro, que eu achei ele muito interessante. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é um aspecto um pouco negativo, né? Um carro, ele é 2021, ele está com 12.943 km rodados, é um carro bem novo. Mas ele já tem um barulho na porta, nessa porta aqui. Esse barulho, quando está em calçamento com o vidro aberto, com o vidro baixo, ele faz o barulho. Quando ele está com o vidro levantado, ele não faz o barulho. Então deve ser algum barulho no engenho do vidro, alguma coisa assim. No porta-malas tem também uma batida, não sei se é um macaco que está solto, eu realmente não parei para olhar ainda. É um negócio que eu tenho que parar para olhar, para poder observar melhor. Que às vezes é só um macaco que está solto, dando um ajustezinho, acaba o barulho. Mas, outro ponto. Vou botar aqui para a pessoa não se perder, né? Faz as marcaçãozinhas no celular. O porta-luvas não tem iluminação. É um porta-luvas raso. Deixa eu tirar. Ele é um pouco profundo, só que mais para o meio. Mas assim, é relativamente raso. Deixa eu marcar mais aqui. Suspensão. Esse carro é interessante. Eu nunca gostei muito de Gol. Eu tive uma experiência até grande com Gol. Tive 2 Gols. E andei muito Gol. Só que sempre 1.0. 1.6 não. E esse carro, depois de andar tanto tempo num Ford Ka, tanto 1.5 como 1.0, esse carro ele é muito macio, muito macio. Ele é muito confortável. Ele absorve bem mesmo as irregularidades, rua de calçamento, valeta d'água. Ele absorve muito bem, ele é muito macio. Porém, ele é tão macio que a suspensão dele é gelatinosa. Então, quando você para no semáforo, né, geralmente o carro que é muito macio, ele baixa a frente e volta, né? Ele baixa a frente e volta e dá uma balançadinha. Eu tive uma experiência engraçada. Eu fui com minha tia no mercado, a gente botou a feira só eu e ela no carro. E a feira, né? A feira pesou na mala. E quando passava no quebra-mola, a traseira dele balançava, ficava balançando assim. Feito suspensão de Santana, né? Esses carros mais antigos. Ela é muito macia. Só que essa maciez em excesso,
compromete um pouco a estabilidade do carro. Então, para quem viaja muito, talvez seja mais interessante a suspensão um pouco mais firme do que a desse carro. Mas para dentro da rua, para você que roda só no perímetro urbano, é realmente bem interessante esse carro, bem interessante, muito confortável. Uma coisa que eu não gosto particularmente é os bancos. Eu nunca gostei muito dos bancos, pelo menos da linha Gol. É um banco fino, é um banco que não apoia muito bem aqui as costas. Porém, no dia a dia você acostuma. Eu acredito que a espuma foi modificada, que eu achava a espuma dele mais dura. Então a espuma desse carro é um pouco mais macia. Uma coisa que me chamou a atenção nesse carro é a falta de porta-trecos. Isso entrega um pouco o projeto mais antigo. Então hoje você tem esses dois porta-copos com esse espaçozinho aqui, né? Tem esse espaço aqui que não serve para nada. Para nada. Você bota uma chave, então quando você faz uma curva mais rápido, acelera um pouco mais rápido, a chave corre e vai parar debaixo do banco. Aqui não tem nada, é somente o carpete, não tem nenhum porta-objetos. O porta-objetos da porta é bem pequeno mesmo. E se resume a isso. Acabou, não tem. Aliás, tem esse porta-carteiras que termina se tornando muito útil pela questão de você não ter onde botar a carteira. Então você termina utilizando ele bem mais, certo? Outra coisa, tem esse suportezinho para celular que é bem interessante, principalmente para quem faz Uber. Você bota o celular que você não precisa estar botando o suporte no vidro. Então realmente se mostrou bem interessante. O computador de bordo dele, aqui você está vendo que a média dele está caindo. Mas esse carro ele é muito econômico, muito mesmo, é uma coisa surpreendente. Só que esse computador de bordo ele tem um problema. Quando o carro passa muito tempo parado, desligado, o computador de bordo dele zera o consumo. Então ele vai começar a aferir o consumo novamente, do zero. Então às vezes isso não é tão interessante. Você vindo nesse botão, você vai alternar entre as funções principais: autonomia, distância percorrida, velocidade média e o velocímetro digital. Alerta de velocidade, aqui você programa uma velocidade, se você passar dela o carro avisa, ele dá um bip. Tempo de viagem, consumo instantâneo e voltamos para o consumo médio. Aqui você vai resetar o trip, você vai zerar o trip. Aí ele tem o trip 1 e trip 2. Para você acessar o trip 2, você vem no botãozinho aqui, aperta em OK, ele já está no trip 2. E todas as funções do trip 2. Aqui, esse botão aqui é somente para a luminosidade do painel, onde você pode deixar mais brilhoso ou menos brilhoso, certo? Além das informações do trip A e trip B, a quilometragem do carro, você tem a temperatura externa e a hora em cima. Se você for aqui nesse botão, deixa eu ver se foca um pouco melhor. Aí, você apertando aqui, você vai para as funções de configuração do carro, onde você vai ter idioma, configuração se você quer que apareça no computador de bordo, sensor de estacionamento, modo eco, que são os avisos que você tem a indicação de marcha. Quando você está rodando, aparece a marcha que está no carro e se você tem que reduzir ou aumentar a marcha. Conforto, que você vai configurar o alarme do carro. Esse carro ele tem alarme realmente, ele não é como muita gente pensa que os carros têm alarme porque tem chave canivete, e não tem. Esse tem um sensor, acho que é sensor volumétrico, o nome eu não sei dizer muito bem. E manutenção do carro. De quanto em quanto tempo você quer fazer a manutenção do carro, botar os avisos ou te retirar e os ajustes de fábricas. Para voltar ao computador normal, você no lugar de apertar desse lado, você aperta desse lado. E você volta para o computador normal. Aqui você tem o controle do volume do som, muda as estações e deixa mudo. Esse carro, o som dele é interessante, porque foi o primeiro som que eu consegui usar o comando de voz sem nenhuma grande
intervenção na configuração. Conectei o celular no som do carro e já quando apertei aqui, ligar para fulano, ele já ligou. Então foi muito interessante. Nos Ford Ka eu não consegui fazer isso em nenhum dos dois e nem mesmo no Kwid. Ele tem alguma configuração a mais. Esse carro ele tem espelho nos para-sóis, tanto do passageiro, tanto do motorista como do passageiro, e tem iluminação também nos dois, que é uma coisa até bem difícil. Só em ter o espelho aqui já é difícil, né? E esse aqui tem. Esse para-sol, ele é curto. Ele é estreito na realidade. Não, ele é curto mesmo. Ele é curtinho, diferente da do Ford Ka, que era até mais ou menos aqui. Às vezes chegava até a incomodar um pouco, eu tinha que botar um pouco mais para frente. Esse é bem curtinho. Ele falta, né? O outro sobrava, esse falta. E aqui você tem que segurar até com certo cuidado, porque senão ele dá um baque seco. Ó. Ele puxa com força. Outra coisa que eu acho bem interessante nesse carro é o seguinte, é a questão da iluminação dele. Aqui você vê que tem os comandos para iluminação interna, né? Aqui você liga direto, aqui você quando abre a porta ou desliga. E ainda tem essas duas luzes de cortesia no carro. Mas além delas, o que eu achei bem interessante foi a da porta de trás, ou do banco de trás. Deixa eu sair aqui. Ó, atrás também tem. Isso é muito interessante à noite, porque às vezes você quer pegar alguma coisa aqui no banco de trás e a iluminação da frente ela não é suficiente. Então essa área aqui fica toda escura. O espaço interno é bom, é razoável, né? Feito a do Ford Ka. Mas eu que tenho 1,70 m e o banco está regulado para mim, então você vê que sobra aqui 4 dedos, né? Esse carro, uma coisa que revela também um projeto mais antigo, é que ele tem todas as alças de teto, menos a do motorista, é óbvio. Mas a maioria não tem, né? O Ford Ka mesmo naquela versão intermediária, não tinha nenhuma das alças. Aqui, dessa configuração, esse comando de luz é bem interessante, que é aqui quando abre as portas, aqui para o lado do passageiro, do lado do carona, e aqui o passageiro do lado do motorista. Ou você pode acender as duas. Isso é bem legal, ajuda bastante à noite. Uma coisa que me chamou a atenção também é o tecido nas portas. É um tecido que é macio, né? Tem uma espuma. E a maioria dos carros mais novos, às vezes tem esse tecido na porta dianteira, mas não tem na traseira. Na traseira é só o plástico. Quando tem, né, o tecido na dianteira, porque a maioria dos carros agora é aquele projeto do plástico duro completo, né? Tanto na porta da frente como na porta de trás. As maçanetas têm esse detalhe em black piano. Aqui nós temos um tampão do que seria a trava do carro, já que esse carro tem trava elétrica e alarme. Então eles botaram um tampãozinho aqui. Alça de teto. O túnel ele não é tão alto, é até um tamanho razoável. Para você rebater o banco traseiro, você tem esses pinos aqui. Então você rebate o banco completo. Banco esse que vem com os 3 apoios de cabeça e cinto de 3 pontos para todos. Além da ancoragem Isofix, né? Que essa é uma tripla ancoragem, né? Você pode passar a cordinha em cima e colocar aqui no Isofix embaixo. Também tem porta-trecos nas portas traseiras. Ele só não tem porta-revistas na parte de trás do banco. Regulagem de altura nos bancos, regulagem de altura dos cintos. Esse banco eu não gosto muito da regulagem dele. Eu não acho ele muito legal, porque eu não vou conseguir agora, mas você levanta essa alça e puxa o banco. Então o banco levanta só essa parte de trás. Ou levanta ou desce a parte de trás. Você tem que estar fora do banco, porque se você estiver sentado, você não vai conseguir, não vai ser muito legal. Deixa eu mostrar o porta-malas, né? Ah, não, o porta-malas eu mostro depois. Porque uma coisa também que é bem engraçada nesse carro
a ideia da Volks, você vem aqui um painel bem completo, vidro elétrico nas 4 portas, a trava dos vidros elétricos traseiros, desembaçador traseiro. Aqui, essa tampa cega seria a da iluminação de caçamba da Saveiro. E aqui seria o botão para destravar o porta-malas do carro. Por que esse carro não tem, se ele está com todos os opcionais? Porque na ideia da Volks, se você tem o comando na chave, aqui, onde você aperta e segura e destrava, né, diferente do Ford Ka, que você aperta 2 vezes, então você não vai precisar do botão aqui. Vê a ideia. Aí se você pega, pelo menos nas versões antigas eram assim, você pegava o Voyage pé de boi, stand, que não tinha nada, não tinha vidro elétrico, nada, mas tinha o botão para abrir a tampa do porta-malas. É uma coisa ilógica, né? Não faz sentido nenhum, não faz. Né? Se o carro é completo, era para ter o acionamento aqui. Porque para você destravar a tampa da mala, muitas vezes você está parado no estacionamento, alguém vai só pegar alguma coisa na mala rapidinho, você tem que desligar o carro e tirar a chave para poder conseguir abrir pela chave. Se você perde essa chave, você só vai conseguir abrir o porta-malas com a chave reserva, colocando a chave na fechadura da tampa da mala. Você não vai ter mais o acesso elétrico da tampa. Então é uma coisa que não faz sentido nenhum. Questão de ergonomia desse carro é bem interessante. Porque está bem à mão, né? Aqui você tem o controle dos retrovisores elétricos. A Volks tem um detalhe bem interessante. Quando você engata a ré, deixa eu focar, o retrovisor baixa e mostra a guia. Isso ajuda muito na hora de manobrar, é muito bom. Aqui nós temos o sensor de ré. Essa tela eu vou falar um pouco melhor dela, que eu também acho ela bem bacana. Voltou. Esse comando não estava acionando, eu não entendia por quê. Então eu percebi que quando porque estava aqui no 0, né? No 0 ela não funciona. Você tem que botar acionando o espelho do lado do passageiro. Aí sim, aí quando você engatar a ré, aí vai baixar o retrovisor. Aqui nós temos os comandos dos vidros elétricos dianteiros, que são de um toque para subida e para descida, mas os traseiros não são, né? Trava elétrica do carro. E uma coisa engraçada é que esse carro, pela chave, você consegue baixar o vidro na chave e subir. Diferente do Ford Ka, o sedã, né? Porque o hatch SE não tem esse comando, mas o sedã SE Plus tem. Quando você apertava no Ford Ka, você conseguia baixar. Quando ele começava a baixar, você podia soltar o botão para destravar as portas. Você soltando esse botão, ele continuava baixando até o fim. Se você quisesse que ele parasse no meio, você tinha que dar um toque para ele poder parar. Esse não. Esse você tem que apertar e segurar até o fim. Porque se você soltar antes dele baixar tudo, o vidro para. Outra coisa interessante é que se você estiver distante do carro, ele não baixa o vidro todo. Baixa primeiro o traseiro, acho que uns 3 dedos. E o dianteiro não baixa. Aí quando você chega um pouco mais perto, ele baixa mais um pouco, vai até o meio do vidro traseiro e o dianteiro baixa um pouco. Aí quando você chega mais próximo do carro é que o vidro baixa por completo. Eu acho que é uma questão de segurança, eu achei bem interessante. Deixa eu olhar aqui outros itens para ver se eu não estou esquecendo nada. A questão do painel de porta, se você prestar bem atenção, ele destoa um pouco do painel do carro. Por quê? Porque esse painel de porta ele foi concebido para o primeiro painel da modificação em 2008, já com o modelo 2009, onde os traços do painel eram bem arredondados, combinava bem com o painel de porta, né? E esse carro é um fim de linha, né? A previsão é que ele saia de linha em 2022, então por isso ele está numa configuração única, né? Ele não tem mais a versão Trendline, Comfortline e a que era mais top, né, que era Highline, que saiu até pouco tempo, né? Então hoje ele tem os pacotes, mas é uma configuração única com 3 opções de motor que eu vou falar no final. Então ela destoa um pouco
desse painel pela questão do projeto ser antigo. Deixa eu ver aqui outras coisas. Esse carro ele tem os faróis de neblina e os comandos dele são diferentes do que a gente está acostumado. Então você liga aqui o farol do carro e para acionar o farol de neblina você puxa o botão. Aí já acionou o farol de neblina. Se ele tivesse a lanterna de neblina, que esse modelo não tem mais, antes sim você puxava para um segundo estágio. Aí acendia mais uma luzinha aqui. Essa luz de neblina traseira ficava no olho de gato, né, que o pessoal chama, que é a luz, a fita refletiva do para-choque da parte de baixo do lado direito. Hoje ela não está mais disponível, as duas são faixas refletivas, não tem mais iluminação. Você empurra, desligou a neblina e desliga os faróis. Esse carro ele não tem o controle de intermitência feito Ford Ka, né? Ele tem o primeiro estágio de intermitência, uma velocidade mais baixa e depois uma velocidade mais alta. E aqui, botando para baixo, você vai ter aquele modo de fazer uma limpeza só e parar. Puxando em sentido ao volante, ele vai jogar água no para-brisa. Esse volante ele tem ajuste de altura, que é aqui. Ele não tem o ajuste de profundidade. A iluminação desse painel é bem bonita, bem interessante. Acende todo em vermelho. Um vermelho meio puxando para o vinho. Só o painel que tem essa iluminação clara. Então fica uma combinação bonita. Uma combinação aqui dá até um certo requinte à noite. O som tá ligado, desligando o som, vai ficar esse reloginho. Que dá até uma sensação de você estar num carro mais caro. Apesar que esse não é barato, não. Um carro que beira os 80 mil reais. Na casa dos 77 mil. Não vou falar o valor exato, nem procurei ir atrás, porque da forma que está subindo rápido o preço, então logo esse vídeo vai estar bem defasado. O que é que eu não gosto em específico desse banco do Voyage? Esse banco é o seguinte, ele tem uma regulagem bem peculiar. Deixa eu ligar aqui. Você tem essa alavanca e embaixo você tem um pino que pega e trava. E tem uma borrachinha com a molinha. Com o tempo ela se desgasta. Então quem já andou em Gol mais antigo, até em Gol mais novo, que regularam por muito tempo, para encaixar isso aqui é um nó cego. Você puxa para frente, puxa para trás e vai tentando naquela agonia para poder travar. Entendeu? Se você mexer nisso aqui no trânsito, até com esse carro que é novo, às vezes é um pouco complicado. Você tem que realmente regular o banco com ele parado, até por uma questão de segurança. Mas ele novo já não é tão fácil feito os comandos de outros carros, ou até do próprio Fox. Então, isso é um defeito antigo. Eu tive Gol 99, que o banco já era com essa regulagem, que é horrível, que com o passar do tempo começa a ficar defeituosa. Isso é uma falha de projeto, que nunca foi corrigido, né? Diga-se de passagem. Esse carro, uma coisa que eu estava muito mal acostumado é com sensor de portas. Ele não tem. Então, se alguém abre a porta e não fecha direito, ele não vai avisar. Você vai rodar a vida inteira e o carro com a porta mal fechada. E na hora de travar ele também não avisa. Esse carro, entre as configurações dele, você pode ativar luzes e buzina. E pode deixar desativado também, né? Só travar. Esse carro, eu ainda cheguei a ativar a buzina, só que eu esqueço muito a chave dentro do carro. Então eu pego, saio do carro, travo o carro, aí ele dá uma buzinada, bip. Aí eu lembro que esqueci a chave dentro do carro, eu vou destravar, bip, bip. E a buzina dele é alta, é uma buzina bem alta. Então, para não estar incomodando os vizinhos, né, desativar e deixar só a iluminação, que são os piscas do retrovisor, que você consegue ver. Deixa eu ver se ali dá para ver melhor. Olha lá. Tem um tracinho ali na ponta que você vê. Na realidade é um rasgo no plástico, onde você vê o acrílico do repetidor de seta do retrovisor. A recirculagem. O que é que eu gosto desse carro?
e da grande maioria. Apesar da recirculagem ser acionada de forma eletrônica, se você tá com o ar desligado, certo? E não quer que o ar externo entre dentro do carro, você aperta a recirculagem. E aí o vento externo não vai entrar, mesmo com o ventilador desligado. Se você deixa ele aberto, o ar externo entra. Até se você estiver em alta velocidade, você sente o vento aqui. Isso é em qualquer carro, pelo menos na grande maioria. No Ford Ka você não conseguia fazer isso. Se você estava com o ventilador desligado, obrigatoriamente, ele não ligava a recirculagem. Esse carro ele também esquenta um pouco nas pernas. Só que é muito pouco, não é nada comparado ao Ford Ka. Quando você liga a recirculagem, então isso já ameniza, porque o ar não vai passar pelos dutos, o ar do motor, e entrar dentro do carro. Então ajuda bastante. Foi uma coisa que me agradou bastante. Falando um pouco sobre o som do carro, a qualidade dele não é boa. Você liga o som do carro, agora 30, bola 30, 3-0. você sobe um pouquinho, olha a bolinha 30. Quando você aumenta um pouco o volume, começa a distorcer, né? Eu não sei se ainda existe tweeters ali e aqui, eu não sei se já foi retirado, mas eu sei que a qualidade do som não é tão boa. Aqui você escolhe a faixa, se vai ser AM ou FM. Esse carro ele é muito difícil, a configuração dele, eu não consigo escutar por exemplo, música do celular. Eu sei que pode, tem como, mas eu não consegui encontrar. Aqui você escolhe as estações, aqui você bota para buscar de novo, aqui você volta. Manual, você pode escolher de forma manual as estações. Aí você volta aqui, né, apertando em rádio. Configurações. Volta. Aqui, configurações de telefone, onde o Bluetooth do meu está desligado, por isso que ele não está reconhecendo. Tem esse app, que é para conectar algum dispositivo. Aqui você tem a entrada para cartão de memória, pendrive e cabo auxiliar. Esse setup é algumas configurações do som do carro. É um som bem completo, mas a qualidade dos fones não é legal. O média... eu acho que sem querer eu acabei de descobrir como é que eu conecto o celular no som. Vem mesmo, tá vendo? Descobrindo junto com vocês aqui. Que resenha, rapaz. Mas, rapaz, veja só, né? Como são as coisas. Cabo auxiliar, cabo USB, cartão de memória, Bluetooth. Mas veja só que interessante. Que bacana, né? Descobri com vocês agora. Show de bola. Gostei bastante. Como não tem celular conectado, mas ele é muito fácil. Muito fácil de conectar, de acessar a agenda, de ler as mensagens, está tudo aqui disponível. É porque eu botei em módulo avião para ninguém estar ligando, atrapalhando. Esse botão aqui eu não sei de que é. Não faço ideia. Mas beleza. Bora olhar o porta-mala do carro. Deixa eu dar uma pausa aqui pra gente ir direto pro porta-mala. Bom, agora aqui não tem plateia. Mostrar um pouquinho do carro. Os faróis bem bonitos. Essa restilização deixou ele bonito. Apesar que a antiga eu achava um pouco mais feliz do que essa. O jogo de roda também muito bonito. Ele perdeu os frisos. Não tem mais friso, a não ser que você bote em concessionária. Anteninha. Joguinho de roda. Lanterna. Esse carro não tem identificação, então para você saber se ele é 1.6 ou 1.0, realmente só olhando no documento. Sensores de ré. Aí bora abrir aqui a mala. Apertando e segurando. O porta-mala deles é bem espaçoso, mas essa alça de teto ela rouba muito espaço. Então para você organizar a carga, você tem que organizar com cuidado. Apesar do porta-luva não ter iluminação, o porta-malas tem. Isso ajuda muito à noite, é bem interessante. Se ela fosse aqui, seria um pouco melhor. Mas aqui já é de grande ajuda.
Falando agora a última parte que eu queria comentar de forma muito especial, que me agradou, que eu gostei muito, né? Foi o motor desse carro. Bom, como eu disse, existe a configuração 1.0. Eu até botei aqui, bem detalhadozinho. Ela... Ah, não. Perdão, 1.0 eu não botei. Mas ela tem 85 cavalos com etanol, com gasolina não vou lembrar. Mas vamos nos focar nesse aqui. Bom, como eu disse, esse motor ele é exclusivo para a versão manual, né? Você vê que a manopla está até mais simplificada, tem esse botão aqui com detalhe Black Piano ainda, certo? O volante também, isso aqui está bem mais simplificado, lembrando que na versão automática, que é o motor 1.6 16 volts, isso aqui é em Black Piano, esse detalhe. Não tem porta-trecos da mesma forma, né? Mas a alavanca de câmbio é bem bonita do automático. Só que é o seguinte, vamos olhar aqui junto comigo. Ó, pessoal, essa aqui é a configuração desse motor. Ele oferece 101 cavalos na gasolina e 104 no álcool. Mas o que é que torna esse carro gostoso de dirigir? É isso aqui. O torque dele já está presente a 2.500 RPM. Isso é muito difícil de ter hoje, muito difícil, muito difícil. Isso é digno de carro turbo. O carro turbo é que tem o torque, que é a força para tracionar o carro total, já de forma num giro bem baixo. Por que isso é tão interessante? Por que isso deixa o carro tão gostoso de se guiar? Imagine só. Você tem a potência total do carro, com gasolina, vamos dizer, os 101 cavalos a 5.250 RPM. Antes disso, você já começa a ter a cavalaria, mas a total, a 101 cavalos, você vai ter esse giro. O torque, que é a força de tracionar o motor, né, de impulsionar o motor à frente, ou à ré, enfim, começa a 2.500 RPM. A 2.500 RPM, certo? Então, o que é que quer dizer isso aqui? Quando você chega aqui, você já está usufruindo do torque, que é de 15,4 da gasolina, né? Vamos nos ater à gasolina. Não se assustem com essa média de consumo, que é porque o carro estava com a ligado e parado. Então, você tem, a partir daqui, o torque total. E a potência está aqui, em 5.250 RPM. Então, tudo isso aqui, de 2.500 até 5.200, tudo isso é potência que você vai usufruir do carro. Então veja que faixa de potência interessantíssima você tem no motor aspirado. Por isso que eu digo que é digno de um carro, um carro turbo, onde você tem o torque em baixa e você vai usufruir de tudo isso de potência. Isso deixa o carro muito ágil, deixa o carro até violento quando você acelera, porém ele é xoxo até os 1.000 RPM. Para você ter ideia, dentro da cidade você consegue fazer as trocas de marcha em 1.500 RPM, tranquilamente, se o carro não estiver cheio, é óbvio, né? E nem for uma situação de subida ou coisa e tal, mas numa reta você troca tranquilamente, isso que deixa o carro muito econômico. E aí, mas então o motor 1.6